Entre 1952 e 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos investigou mais de 12 mil casos de avistamentos de OVNIs. É um número impressionante, você não acha? Porém, ali apenas estavam começando as ocorrências desse tipo. As apurações que se deram entre 52 e 69 aconteceram dentro de uma iniciativa oficialmente chamada de Projeto Livro Azul, que era o sucessor de 2 programas anteriores. Hoje em dia, assim como foi naquele momento da história, possíveis visões de objetos estranhos no céu são relatados todos os dias. E não apenas os civis estão acusando ver OVNIs, mas também os militares. No vídeo de hoje, veremos alguns casos desse tipo. Mas antes de assistir, te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha, comenta ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Visão inusitada. Recentemente, por meio das redes sociais, um soldado revelou momentos que ele viveu durante a Guerra da Síria, onde teve a presença do exército americano no território do Oriente Médio. O nome desse homem não foi revelado para o público, mas toda a sua história veio à tona e aumentou as dúvidas na mente de pessoas do mundo inteiro. Ele diz ter sido militar durante toda a sua vida. Para ele, sempre foi um sonho defender o país de alguma forma. Porém, por causa de seu cargo como soldado, ele presenciou muitas coisas que sequer ele consegue explicar. Ele contou que passou por momentos que nenhuma pessoa jamais presenciou. O ex-soldado não quis dar muitos detalhes sobre onde estava no momento que viu isto que a gente vai contar para você agora, mas disse sim que estava servindo os Estados Unidos durante o período da guerra na Síria. E foi durante esse trabalho que ele e todos os seus colegas viram algo inexplicável que qualquer pessoa duvidaria. Ele contou que após entrar num tipo de caverna, encontraram no interior de um paredão de pedra, ao lado deles, uma enorme espaçonave. Ela era diferente de qualquer jato utilizado pelos Estados Unidos ou sequer por qualquer outro país do mundo. Por isso eles logo definiram que não se tratava de algo aqui do nosso planeta. Como não era possível saber exatamente que tipo de veículo era aquele, já consideraram como sendo um OVNI. E a história se espalhou entre todos os homens que serviam ao exército americano naquela missão. Até hoje, tudo que esse ex-soldado consegue falar sobre aquele objeto voador é o que ele viu com seus próprios olhos. Ele não gosta de entrar no mérito de discussões, mas afirma que acredita firmemente que os aliens visitam nosso planeta e trazem suas tecnologias para a Terra. Algumas pessoas disseram que ele e seus colegas estavam apenas delirando devido ao calor excessivo que faz na Síria durante o verão. Porém, ele diz que estava bem lúcido de seus pensamentos quando avistou aquele enorme objeto no céu. A história, portanto, se tornou um mistério de interesse de grupos ufológicos ao redor de todo o planeta. Avistamentos por toda parte. Talvez você não faça ideia ou nunca tenha ouvido falar sobre o espaço aéreo Groom Lake, que fica na base aérea de Edwards. Talvez você também não compreenda o que isso possa representar. Porém, eu garanto que com certeza já ouviu falar muito sobre essas instalações militares dos Estados Unidos. Acontece que Groom Lake é apenas um nome formal. Este lugar é mais conhecido como a famosa Área 51, uma das bases mais secretas das Forças Armadas norte-americanas e do mundo. Como você deve imaginar, há muitos projetos secretos que são executados por ali, e isso contribui bastante para que o imaginário popular diga que a base é usada para comunicações com alienígenas e também para missões que recebem viajantes de outros planetas. E de fato, muitas histórias têm sido criadas e contadas sobre esse lugar e todo o território dos Estados Unidos. Diversos militares, como o que falamos antes, já dizem ter avistado objetos voadores não identificados, os OVNIs. Entre 2014 e 2015, por exemplo, pilotos experientes da Marinha dos Estados Unidos declararam que avistaram OVNIs durante missões de treinamento na costa leste do país. As informações foram publicadas até mesmo pelo The New York Times no ano de 2019.
De acordo com os depoimentos, os objetos voadores não identificados pareciam alcançar velocidades hipersônicas em altitudes de 9.144 metros. Essa constatação se tornou ainda mais estranha pelo fato de não haver nenhum meio visível de propulsão naqueles objetos voadores. Os relatos também disseram que eles faziam paradas repentinas e curvas instantâneas, algo além dos limites físicos para uma tripulação humana. Temos helicópteros que podem pairar, disse o tenente Ryan Graves. Temos aeronaves que podem voar a 30 mil pés e logo à superfície. Mas combine tudo isso num veículo de algum tipo sem motor a jato, sem pluma de escape. Foi esse tipo de coisa que os americanos viram naquele momento. O tenente Ryan Graves é piloto de um FA-18 Super Hornet e está na Marinha já há 12 anos. Ele relatou seus avistamentos ao Pentágono e no Congresso, aumentando ainda mais o mistério ao redor desse assunto. Pelo visto, esse tipo de enigma jamais vai deixar de existir, visto que novos avistamentos acontecem quase todos os dias. Mas agora, vamos voltar ao passado para ver um dos casos mais emblemáticos da história. Perseguição de Gorman. George Gorman, o personagem principal dessa história, foi um piloto americano que serviu na Segunda Guerra Mundial. No ano de 1948, quando a guerra já havia acabado, George Gorman tinha somente 25 anos. Porém, mesmo sendo tão jovem, já era um veterano de guerra. Naquele momento tinha assumido um posto militar elevado e passou a atuar na Guarda Nacional do Estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Na noite do dia 1º de outubro de 1948, Gorman e outros pilotos da guarda estavam fazendo um voo de longa distância. Quando chegaram à cidade de Fargo, os companheiros de Gorman decidiram pousar, mas ele quis permanecer no ar e aproveitar a boa condição que estava o tempo. Ele não sabia, mas aquela decisão faria com que ele visse uma das coisas mais impressionantes que um homem pode testemunhar. Era por volta de 21 horas quando, após sobrevoar um estádio, Gorman identificou outros 2 objetos voadores no ar. Um pequeno avião monomotor de modelo Piper Cube e outro que não conseguiu identificar de imediato. Tudo o que ele conseguia ver era uma luz que piscava de modo incessante e que brilhava muito naquele céu escuro. Ele então resolveu entrar em contato com o aeroporto de Fargo para saber o que era aquilo. No entanto, ficou surpreso quando recebeu a resposta da torre de controle, pois até eles não sabiam do que se tratava. Disseram que as únicas naves sobrevoando a cidade naquele momento eram seu Mustang P-51 e o Piper Cube. Muito curioso, Gorman decidiu perseguir o artefato brilhante. Como era muito rápido para ser alcançado pelo seu caça, ele fez manobras e curvas para cortar o caminho e encontrar o objeto no meio de sua trajetória. E dessa forma, realmente, George conseguiu chegar perto 2 vezes. E nas 2 vezes, o bólido se afastou, realizando uma curva íngreme para cima. Parecia impossível alcançar aquele item misterioso. Os operadores do aeroporto e o piloto do Piper Cube, que já havia pousado a essa altura, também estavam observando o objeto. Gorman foi atrás do OVNI por 20 minutos até que ele desapareceu. Após isso, voltou para o aeroporto, cheio de dúvidas em sua mente. Em uma entrevista para um projeto americano que visava a localização de OVNIs desse tipo, Gorman fez uma descrição sóbria sobre o que viu, classificando aquilo como uma bola de luz. Ele declarou que o objeto indicava ser pilotado de forma inteligente e que, apesar da velocidade extraordinária, parecia obedecer à lei da inércia. Também declarou que não imaginava como um piloto humano pudesse manter a consciência numa nave que fizesse curvas tão fechadas e com tamanha velocidade. Em 1949, a Força Aérea Americana declarou que o que Gorman viu havia sido apenas um balão meteorológico. Isso não impediu, porém, que o relato se popularizasse e até mesmo pela quantidade de testemunhas que viram também aquele fato e fosse vastamente reproduzido entre os entusiastas de OVNIs. Mas além desse relato, existem muitos outros por aí. Esse vídeo que está aparecendo agora na tela, por exemplo, revela um momento em que oficiais do Exército viram algo que não conseguiram explicar. Clica no card e descubra o que aconteceu naquele dia. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, dê aqui o seu joinha, comentário no final do vídeo e nos segue também lá na conta oficial do Mundo Desconhecido, no Instagram.
Um abraço e até o próximo vídeo.